Abra a palavra de Deus do Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 50 a seguir. Se vocês pudessem colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 50 a seguir, que diz assim: Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Amém. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, eu dependo da ajuda do Teu Espírito Santo, para que eu possa nesta manhã ministrar a Tua palavra ao coração dos Seus filhos, que deixaram suas casas, enfrentaram o frio desta manhã e vieram aqui, Senhor, revelando que nossos irmãos priorizaram as coisas espirituais, porque muitos que estão aqui trabalharam a semana inteira, talvez uma semana cansativa, teve problemas, teve lutas, mas os teus filhos venceram os obstáculos e vieram aqui, Senhor, para juntos nós participarmos do teu corpo e do teu sangue. E eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem proporcionado a mim esta manhã, de poder ser um instrumento útil para abençoar a tua igreja através da ministração da tua palavra. Senhor, eu dependo de ti. Ajude-me, Pai. É assim que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Podemos acertar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, quando Jesus deu esse sermão para um grupo de discípulos que não era pequeno, era 70 discípulos ao todo. Quando Jesus começou a dizer: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aqueles homens acharam estranho, veja bem, acharam estranho Jesus falar: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte, não tem vida permanentemente em mim. Aí um grupo, mais da metade, achou estranho e começaram a falar entre si: mas que coisa, esse homem está dizendo que nós temos que comer a carne dele, que nós temos que beber o sangue dele. Acharam estranha a mensagem de Jesus. Por quê? Porque só entende as coisas de Deus quem é espiritual. Ainda bem que tinha um grupo de discípulos que eram pessoas espirituais, que entenderam muito bem a mensagem de Jesus. Eram 70, apenas 12 ficaram.
E vocês pensam que Jesus ficou se escabeirando, reclamando. Por quê? Mais da metade daqueles discípulos deixaram Jesus de lado, não. Ele olhou para os 12 e disse assim: e vocês, não querem se retirar como os demais se retiraram? Mas Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, Pedro havia recebido uma revelação que aquela mensagem, aquele sermão, Jesus estava dizendo tudo o que ele haveria de padecer a favor da humanidade. E está relacionado com a Santa Ceia. É por isso que eu tenho sempre falado para os nossos irmãos: a ceia é mandamento do Senhor. E o cristão obediente a Jesus, ele sabe que mandamento estabelecido pelo Filho de Deus tem que ser obedecido. Eu sempre encontro gente por aí crendo: pastor, já faz 2 meses que eu não tomo Santa Ceia, já faz 3 meses que eu não tomo Santa Ceia, já faz 1 ano que eu não tomo Santa Ceia. E aí ele dá aquelas justificativas perante Deus. Aí eu pergunto para você: será que Jesus aceita as nossas justificativas? Acredito que não. Porque se a pessoa é um cristão autêntico, que obedece à pessoa do Senhor Jesus, ele não vai dar essas justificativas. Ele vai procurar obedecer o que está escrito, aquilo que Jesus falou. Amém, meus irmãos? Está entendendo, meus queridos? Se é mandamento, eu tenho que procurar obedecer. Se eu fiz alguma coisa ilícita, nós temos liberdade para se humilhar perante Deus e pedir perdão daquilo que nós cometemos que não agradou a Deus. Eu sei das minhas deficiências, porque a Bíblia diz que ninguém conhece o homem a não ser o homem Deus. Então eu conheço a minha vida, você conhece a sua vida, nós conhecemos a nossa vida como está perante o Filho de Deus. E quando há alguma deficiência, nós temos a oportunidade de pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Sabe por quê, queridos? Porque quem tem o poder de perdoar pecados é a pessoa do Senhor Jesus de Nazaré. Ele tem essa autoridade de perdoar pecados. Então, se alguém pecou contra Jesus e às vezes não dá uma Santa Ceia porque praticou alguma coisa ilícita, mas ele deve se recorrer à pessoa do Senhor Jesus e pedir perdão para ele de coração, para que ele possa participar do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. Jesus falou: quem não come da carne é simbólico, quem não bebe do sangue é simbólico. Ele diz que não tem vida permanentemente nele, então a pessoa está morta. Então, gente que não está na Santa Ceia está separada. E se a pessoa está morta, como é que ele vai subir para os céus? Alguém diz assim: ceia faz parte da salvação, não salva, mas faz parte. Alguém diz que batismo nas águas não faz parte da salvação, ou não salva, mas faz parte. Porque para nós entrarmos no reino dos céus, tem esses processos pelos quais eu passei, pelos quais um dia você passou também. Isso é acesso ao reino de Deus, aos céus. Está entendendo, meu querido? Diga amém, Jesus. Então, a pessoa deixar de participar da Santa Ceia, ele está incorrendo um sério risco na vida dele, ou dela. Ele tem que correr para os pés de Jesus do Evangelho e pedir perdão. Dizer: Senhor,
Me perdoa, porque eu sei que eu tenho deficiência. Quem não tem deficiência, que levante a mão bem alto. Faça igual eu assim. Conversa, irmãos. Todos nós temos as nossas deficiências. Mas nós temos um Cristo que conserta tudo aquilo que está torto nas nossas vidas. Está entendendo, querido? Diga aleluia, Jesus. Digo graças a Deus. Então veja o que Jesus disse aqui, irmãos. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Está morto. Ué, quem é que dá vida do cristão? É Jesus? Não está lá em João no capítulo 10, ele disse assim: eu vim para que tenha o quê? Vida, e vida com abundância. Essa vida com abundância, ela começa aqui e termina na eternidade. Jesus não está falando apenas dessa vida terrena. Ele está dizendo que você tem vida com abundância, porque um dia nós vamos viver na eternidade com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem acredita, se diga amém. Amém. Senão não teria dito lá em João no capítulo 14, os discípulos preocupados, porque ele tinha dito que teria que voltar para o Pai, teria que deixá-los, e eles preocupados, perturbados com o que Jesus estava dizendo. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus, credes em Deus, credes em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele diz assim: se não fosse assim, eu não teria dito, vamos preparar lugar. Coisa linda. E se eu for e vos preparar lugar, já foi, já preparou, disse Jesus: virei para vós mesmos, para que onde eu estiver, vós estejais também. É promessa de Jesus, mas para aqueles que têm comunhão com Ele, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. E ser, irmãos, é mandamento. Veja bem: se não beberes o seu sangue, não comer do pão que representa o corpo de Jesus, não tereis vida em vós mesmos. Olha o que Jesus disse aqui, ó: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem o quê? A vida eterna. Como é que você come a carne de Jesus simbolicamente? Não vai ser hoje? Você não vai tomar um pedacinho do pão que simboliza o corpo? Você não vai pegar o cálice que simboliza o sangue? Você vai comer o pão que simboliza a carne. Você vai tomar do cálice que simboliza o sangue de Jesus. E Jesus está dizendo aqui, preste atenção, guarda bem isso aí. Olha, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, ó, não tereis vida em vós. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem, não é terá, começa nessa vida, tem a vida eterna. E diz Jesus assim: e eu ressuscitarei no último dia, no dia do arrebatamento da igreja. Amém, meus queridos? É uma promessa dele. Porque aquelas pessoas que partiram para a eternidade antes de mim, não sei quantos que já foram, mas no dia do arrebatamento da igreja, Jesus Cristo vai ressuscitar essas pessoas e elas vão estar com Ele, com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E o versículo 55: porque a minha carne, olha bem, verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Amém. Isso é simbólico, irmãos. Só que eu vou falar para você uma coisa: é simbólico,
Mas é mandamento. Chave para ter acesso aos céus, tem esses processos aí. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, veja o que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ó, quem crer e for batizado, acontece o quê? Por que ele falou consideração? É mandamento dele. Batismo também é mandamento. Quem crer e for batizado será salvo. Então faz parte. Aí ele diz assim: mas quem não crer será o quê? Condenado. Amém, irmãos? Isso é uma coisa muito séria, que cada um de nós que servimos a Deus, a gente deve pensar nisso. Por isso que o cristão autêntico nunca deve perder a Santa Ceia, a não ser por um motivo justo. E quando o motivo justifica, a pessoa obediente a Jesus, ao seu pastor, ele pega lá o WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp hoje: pastor, eu não pude ir na Santa Ceia, mas eu quero que o senhor venha na minha casa dar a Santa Ceia para mim. Vamos ficar sem a Santa Ceia. Amém? Porque, irmãos, a vida do cristão não é enrolada, não. A gente não vive uma vida de qualquer maneira, porque nós temos que tratar o Senhor Jesus um dia. Amém? Então, meu querido, que você faça uma reflexão no que eu estou falando para você nesta manhã. Ceia é mandamento. E ceia fala do sacrifício pleno que Jesus fez a favor da sua igreja. O apóstolo São Paulo diz que Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual foi a entrega de Jesus? Apanhou, foi ferido, cuspiram no rosto dele, meteram uma coroa de espinho na cabeça dele, bateram bastante em Jesus, depois de crucificar Jesus. Tudo isso que ele fez foi pensando na minha vida, na vida de cada um de vocês. Ele entregou-se a favor da sua própria igreja. Só que ele entregou por um motivo. Porque Jesus, ele vai apresentar essa igreja. Uma igreja maculada? Uma igreja cheia de pecado? Não. Para apresentar a Deus como uma noiva, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Foi para isso que ele entregou a sua própria vida e derramou seu sangue na cruz do Calvário. Está entendendo, queridos? Diga amém. Quem sabe Jesus pode vir hoje? É uma missionária Esther. Ele pode vir hoje. E daí? Agora, se você é lavado e remido do sangue de Jesus, pode ter certeza que você vai sobreviver. Os irmãos estão comigo há mais de 20 anos. Tem uns aqui que estão há 20 anos quase comigo. Eu sou um pastor que eu sempre alerto a igreja. Eu falo de arrebatamento, falo contra o pecado, falo de inferno. E falo que só tem dois caminhos. O estreito é Jesus, o largo é o mundão aí. Por isso que as pessoas vivem aí à vontade, né? As pessoas querem viver à vontade. Tem pessoas que não gostam de disciplina. Até mesmo dentro da própria igreja, tem gente que não gosta de disciplina. Mas, irmãos, seguir Jesus implica disciplina, obediência à palavra dele. Não adianta tentar escapar. Tem compromissos sérios com o reino do Senhor Jesus de Nazaré. Por quê? Porque senão, o que adiantou a morte de Jesus para a minha compreensão e a sua compreensão? Para mim, a morte de Jesus, a ressurreição do Filho de Deus, ela representa tudo na minha vida. Porque ele ressuscitou, está vivo, e aí intercede por mim, por você, e logo ele vem buscar os seus filhos, a igreja, lavada e remida no seu sangue precioso. O Senhor está dizendo assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue
verdadeiramente é bebida. Amém, irmãos? Então, quando você tomar o pão nas suas mãos, simbolicamente você vai estar se alimentando da carne de Jesus, é simbólico. Quando você pegar o cálice, você vai estar olhando para o cálice e simbolicamente você vai estar bebendo o sangue, aquele sangue que purifica de todos os pecados, o alimento que vem através da Santa Ceia. Isso é muito importante, irmãos. Tem gente que está enfraquecido porque não alimenta a sua vida com as coisas de Deus. Alimenta com as coisas que o diabo oferece aí fora. Está cheio de coisa aí que o diabo oferece. E as pessoas muitas vezes entram na roda do diabo e se alimentam a semana inteira alimentando a sua própria carne. Mas a alma está vazia. O coração está vazio. O coração está prostituído. A mente está prostituída por tantas coisas. Mas o cristão autêntico, que lavou os seus pecados no sangue de Jesus Cristo, foi Ele que lavou. Ele não permite que a sua mente seja prostituída pelas coisas nojentas que este mundo oferece. A mente dele está voltada para o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Nesta manhã, meu querido, você vai alimentar-se. Amém? Você vai sair daqui revigorado. Você vai sair daqui fortalecido. Porque foi para isso que Jesus trouxe você nesta manhã. Você pode sair daqui curado. Já dei ceia para a pessoa doente e a tua ceia foi curada. Porque a ceia traz vida. Amém, meus queridos? E vou falar para vocês. A ceia, ela é uma instituição divina. Preste bem atenção. Não foi instituída por homem. Antes de Jesus ser crucificado, passar pelo processo de todo aquele sofrimento que você sabe, ele reuniu-se com aquele grupo de discípulos lá no cenáculo. Ele emprestou lá um lugar para realizar a Santa Ceia. E digo para você, ceia é para um grupo seleto de pessoas, não é para qualquer pessoa. Porque se Jesus quisesse instituir a Santa Ceia misturado com a multidão, ele mesmo dizia: olha, venha, tal dia eu vou instituir a Santa Ceia. Tal dia eu vou dar o pão que simboliza o meu corpo para todo mundo. Tal dia eu vou dar o cálice para todo mundo. A ceia é para um grupo seleto de pessoas. Olha aqui, para pessoas salvas. Nunca concordei, não vou concordar com alguns líderes que dão a tal da ceia ecumênica. Onde tem isso na Bíblia? O macumbeiro toma, o feiticeiro toma, o prostituta, a prostituta toma, o que fuma, o que bebe, o que mente, o que rouba, vai toma. É ecumênica. Onde é que se viu isso, irmãos? Isso é uma blasfêmia, uma abominação de relação ao que Jesus Cristo ensinou a ceia da ceia. O corpo dele é santo, o sangue é santo. Aleluia, Jesus! Está entendendo, meus irmãos? Se Jesus quisesse, ele ia convidar todo mundo no dia da instituição da Santa Ceia. Mas ele convidou 12. E um até foi que traiu ele, chamado Judas Iscariote. Caiu fora do grupo. E lá, na instituição da Santa Ceia, ele olhou para aqueles homens, seus discípulos, que iam levar
a missão dele posteriormente. Ele tomou o pão e disse assim: isto é o meu corpo que é partido por vós. Preste atenção, irmãos. Pegou o pão, deu graças, irmã Deusa, irmão Bernardo, irmã Davi, missionária Esther. Pegou o pão, levantou, deu graças e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Está entendendo, querido? Ele estava falando já de tudo que ele ia sofrer no seu estado físico. Sofrimento, a angústia, o desprezo, a perseguição, a blasfêmia. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Isto é, eu vou entregar a minha vida por vocês. Deu graça a Deus para os seus discípulos e tomou o cálice, levantou e disse: esse cálice é o sangue da nova aliança, é o sangue do novo testamento que eu faço com vocês. Ele não fez aliança com aquela multidão que foi lá para ser curada, irmãos, porque Jesus andava rodeado de multidão, 5, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Ele não convidou essas pessoas, porque nem todos aqueles que foram abençoados quiseram seguir Jesus. Jesus terminou seu ministério, sabe quantos membros? 120 pessoas. Houve um pastor que disse assim, que se Jesus estivesse aqui hoje, no nosso século, ele tivesse 120 pessoas na igreja dele, tem alguns vídeos que iam falar que era um fracassado. Mas eu quero dizer para você o seguinte, querido, que a única igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor, a única igreja que Jesus não censurou foi a igreja de um grupo de crentes pobres. Ele não viu nada que pudesse repreender aquele grupo de irmãos. Mas foi a igreja que ele repreendeu veementemente, foi a igreja de Odisseia. Muita gente, muito dinheiro, prosperidade. Não é pecado ser próspero. Mas os irmãos estavam pensando só nisso, né? E quando começa a pensar só nisso, exclui Jesus de lá. O reino dele tem que ter prioridade. E aí, no dia que ele instituiu a Santa Ceia, ele apresentou o pão. Isso é o meu corpo. Apresentou o cálice. Isso é o cálice. E ele fez uma aliança comigo e com você. Preste atenção. Quem é casado aqui, mostre a aliança. Quem está com a aliança no dedo aí? O que significa isso aqui? Que você fez um pacto com uma pessoa que você se casou. Qual foi o pacto que você fez? Eu já fiz dezenas de casamentos. Promete ser fiel ao Mário todos os dias da sua vida. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo. Promete estar com ele na doença, na escassez, em tudo que a vida oferece. Aí a mulher diz assim: sim, isso é pacto. Pacto de fidelidade. O mesmo acontece com o homem. As perguntas é dirigida ao esposo também. Mas quando essa aliança é quebrada, é um verdadeiro desastre. E nós temos uma aliança com Cristo, irmãos. Olha para mim aqui. Olha para mim. Meu Deus, que coisa linda. Essa aliança não foi feita com prata, não foi feita com ouro, não foi feita com pedras preciosas, não. Esta aliança, irmã Nair e Bernardo, e você que está aqui, foi feita com o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? E você sabia que quando nós quebramos a aliança com ele, se sente triste? A gente entristece o amigo que ele enviou para estar comigo com você, o Espírito Santo. Ele fica triste. E a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo para o dia da vossa redenção.
nesta aliança que Jesus fez comigo e você, está a graça da salvação sobre mim, está a graça do perdão, está a graça da esperança da vida eterna, está a graça da purificação dos nossos pecados, está a graça do Espírito Santo que está sobre mim, está sobre você, que está sobre Deus. Está a graça do arrebatamento da igreja um dia. Está a graça de nós um dia adentrarmos nas portas de Jerusalém, a nova Jerusalém, para habitar para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Essa aliança oferece tudo isso aí para cada um de nós. Por isso o apóstolo São Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, olha que coisa linda, Diaconino Verdete, porque eu recebi do Senhor, não havia recebido de homem. Porque eu recebi do Senhor o quê? O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e deu graças, e isto é o meu corpo que é partido por vós. Falando acerca dos discípulos, daquele grupo de homens. Depois Paulo diz assim: semelhantemente também, depois dos discípulos comerem do pão, tomou o cálice. Esse cálice é o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, que eu faço convosco. E aí Paulo, irmãos, ele dá uma exortada nos crentes lá em Coríntios, porque havia muitas falhas em relação à Santa Ceia, mas Paulo corrige através da palavra. Ele chegou a dizer: entre vocês tem gente fraca. Fraco não é por falta de alimento, fraco é uma vida espiritual. Entre vocês tem doentes espiritualmente, e entre vocês tem alguns que já até dormem. Não é a morte física, gente que já estava dormindo na vida espiritual. Queria nós não sentir mais nada, Alexandre. Sentia mais nada. Tem gente que vem à igreja, não sente mais nada de Deus. E quando não sente, está morto. Você pode pegar o corpo do morto, pode picar em pedacinho, pode queimar. Ele não vai dar nem um grito, porque está morto. Então tem gente que já está morta dentro da igreja e nada toca na vida dele, na vida dela, está morto. Mas os que estão vivos, quando Deus fala, eles ouvem. Os que estão vivos, quando Deus fala, eles entendem a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então hoje é um privilégio maravilhoso a gente poder ministrar para os irmãos Santa Ceia do Senhor. Amém? Lembrando aos irmãos que a ceia é mandamento. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu compreendo que a Santa Ceia é um mandamento. E eu, como igreja, eu devo obedecer este mandamento, para que no dia em que eu partir para a eternidade, ou então no arrebatamento, eu possa fazer parte desta promessa feita não por homens, mas feita por ti. Diga-se: meu Salvador eterno. Amém. Salve Jesus com palmas. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que o doente Jesus cura. Está doente espiritualmente? Jesus pode curar através da presença do Espírito Santo. Está morto? Jesus pode ressuscitar espiritualmente falando. Amém.